A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Eclesiastes, capítulo 12, e com esse capítulo nós estamos finalizando mais uma playlist aqui do canal. Você que é novo por aqui, na seção de playlists, nós temos vários livros da Bíblia que estão sendo comentados capítulo por capítulo e você pode acessá-los e maratonar os vídeos tendo um direcionamento na leitura para que você possa ir crescer no conhecimento, na graça, na meditação da palavra. Então hoje nós vamos ler Eclesiastes capítulo 12, que no versículo 1 diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Versículo 2, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Versículo 4, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Versículo 5, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Versículo 6, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Versículo 7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Versículo 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 9, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Versículo 12, e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então aqui, quando no versículo 1, ele fala para lembrar do Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Os maus dias são os dias em que a velhice traz várias limitações para a nossa vida. O versículo 2 fala, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua, as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, fala a respeito de tudo aquilo que traz luminosidade. Sol, luz, lua, estrelas. Quando nós somos mais jovens, nós temos
vários motivos de alegria. Para o jovem, tudo está muito bom. Para o jovem, sempre existe uma oportunidade de aventura. Para o jovem, sempre existe uma oportunidade de realizar algo novo, de descobrir alguma coisa nova. O jovem sempre tem a sua cabeça, sua mente, os seus pensamentos voltados para a novidade. Sempre querem descobrir novas coisas. A sua mente não se cansa. Então, quando o versículo 2 fala, antes que se escureçam o sol, aproveite exatamente essa fase da vida em que você busca novidade, em que você busca informação, em que você tem a alegria de conhecer lugares novos para conhecer a Deus. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de realizar viagens, as pessoas normalmente querem conhecer Europa, Estados Unidos, Austrália. Nem todos querem conhecer Israel, Jerusalém. Mas, por exemplo, querer ter essa curiosidade, conhecer de onde vem Cristo, de onde vem aquele que é o personagem principal a respeito da Bíblia, né? Então, muitas pessoas querem ler os filósofos, mas não querem ler a Bíblia. Querem conhecer o Descartes, o Schopenhauer, querem conhecer vários, o Maquiavel e outros escritores, mas não pensam em o que a Bíblia fala a respeito da vida, o que a palavra traz para nós. Então, se você está na mocidade, ainda na juventude, busque a Deus, lembre do seu Criador antes que venham os dias em que você não vai ter mais curiosidade, porque enquanto você estiver com essa energia do sol, da luz, da lua, das estrelas, nessa força, nesse vigor, você tem a chance de desenvolver um relacionamento significativo com Deus. E quando vierem as nuvens depois da chuva, ou seja, a chuva simboliza aqui, especificamente nesse texto, o contrário do sol, da luz, da lua e das estrelas. Então, é um tempo de nebulosidade, um tempo de escuridão. Quando as nuvens estão carregadas, elas ficam espessas, elas ficam escuras, elas diminuem a luz da vida. Então, antes que você chegue na fase da velhice e chegue sem esperança, sem alegria, sem nada, desenvolva um relacionamento com Deus. Por quê? Desenvolver um relacionamento com Deus, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, lá no versículo 30, está escrito que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então aquele texto fala que até aqueles que são idosos, quando eles estão com Deus, eles não se cansam. Então estabelecer um relacionamento com Deus quando você ainda está no vigor da vida, tendo esse desejo de buscar novos conhecimentos, nova informação, é bom porque isso vai fazer com que você tenha resiliência e resistência para passar o tempo da chuva e quando vier o tempo das nuvens. Esse tempo das nuvens, ele vai prosseguindo nos próximos versículos. Ele fala assim, no dia em que tremerem os guardas da casa. Os guardas da casa se refere aos braços e se refere às mãos, porque é com os braços que nós podemos nos defender. Quando alguém vem para nos agredir, nós usamos os braços para fazer a defesa do nosso rosto, para fazer a guarda da nossa casa, a guarda do nosso corpo físico. Usamos os braços para nos protegermos. Com as nossas mãos, nós agarramos os objetos. Podemos pegar em um pedaço de pau para nos defendermos dos nossos agressores. E com as nossas mãos, nós temos coordenação motora. Então, no dia em que tremerem os guardas da casa, quando nós vamos ficando mais velhos, não temos mais a mesma coordenação. E muitas vezes temos alguns tremores nas mãos. É disso que ele está falando. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Aqui, os homens fortes está falando a respeito da postura, da postura da coluna, a capacidade de manter-se de pé,
de manter sua força, o seu vigor, a sua resistência, e cessarem os moedores, fala a respeito dos dentes, quando cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, fala a respeito da visão, quando você não tiver tanta acuidade visual nos seus, né, na sua visão. Versículo 4: e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Aqui fala a respeito do isolamento social e da audição. As duas portas da rua fala de vida social. Quando você é jovem, você tem as duas portas da rua abertas para você. Você sai e volta para casa de maneira muito fácil. Você vai para as ruas e encontra pessoas nas praças, nos shoppings, nos lugares para onde você viaja, nos lugares que você vai visitar e conhecer. As portas da rua estão abertas de forma ampla quando você é jovem. Mas quando você vai ficando mais idoso, o baixo ruído da moedura, a moedura eram pedras usadas para moer o trigo, para moer a noz, e era muito utilizada na época em que o livro de Eclesiastes foi escrito, e tem um barulho muito característico que as pessoas conseguiam perceber e notar, mas que, na medida em que a velhice vem, o barulho, a capacidade de perceber, a audição, a capacidade de ouvir aquele barulho da moedura vai se tornando menor, porque ocorrem perdas auditivas. Então, a pessoa que tem perdas auditivas já não tem tanta vontade de sair na rua, de ficar encontrando outras pessoas para conversar, até porque conversar se torna uma atividade não tão fácil, porque em razão da perda da audição. E ele fala aqui na parte final: e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Ele está querendo dizer o seguinte: quando você é jovem, você ouve o canto das aves, o canto dos pássaros de maneira perfeita. Mas quando você está mais idoso, essa percepção do canto das aves não fica precisa. Então você pode ouvir as notas do canto das aves como notas mais altas e notas mais baixas. Você não escuta com perfeição todo o canto das aves. As vozes do canto se baixam e se levantam de forma desproporcional em razão das perdas auditivas. Daí o versículo 5 fala: como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho. Temer o que está no alto é, quando você está jovem, você pode não ter medo de viajar de avião, pode não ter medo de subir em uma montanha, pode não ter medo de saltar de paraquedas, mas de repente, se você não fez isso quando você ainda é jovem, quando você está mais velho, você pode passar a ter medo. E até mesmo quem fez isso quando era jovem pode chegar a passar a ter medo, porque sabe que o corpo físico não responde da mesma forma, com a mesma rapidez, com a mesma agilidade, com a mesma flexibilidade que teria quando mais jovem. E houver espantos no caminho. Às vezes você faz um caminho, por exemplo, dirigindo um veículo de maneira tão simples quando você é jovem, mas à medida em que você envelhece, você vai reduzindo a velocidade com que você dirige o seu veículo. Você vai prestando mais atenção em razão das limitações. Aqui quando fala e florescer a amendoeira, no versículo 5, a amendoeira, ela tem flores, cor rosa e cor branco pálido. Então ele está se referindo ao cabelo. Quando os cabelos começarem a aparecerem, os cabelos grisalhos, quando começarem a aparecer os cabelos brancos, e o gafanhoto for um peso. O gafanhoto é um inseto muito pequeno. Então, as coisas mais leves que você carregava com tanta facilidade começarem a ser um peso.
e perecer o apetite. Perecer o apetite não é apenas a fome, é perecer aquela paixão, aquele entusiasmo, aquela sede de querer conhecer coisas novas, de ver coisas novas, de ficar o tempo todo conectado com as coisas aqui da terra. Porque o homem se vai à sua eterna casa. Aqui ele está falando a eterna casa. Ele está se referindo aqui à morte. A todo mundo vai morrer. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. E quando a morte chegar, vai haver aqueles que vão estar chorando na sepultura, pela praça. Versículo 6. Antes que se quebre a cadeia de prata. A cadeia de prata simboliza, assim como você pode ter assim, um encadeamento de prata, uma corrente de prata, e pode ocorrer uma quebra. O versículo 6, ele fala a respeito de vários metais preciosos, fala de elementos importantes da vida. Ele fala de cadeia de prata, copo de ouro, cântaro na fonte e roda junto ao poço. Então, a água é um elemento importante. Os metais aqui, prata e ouro, também são elementos importantes. Ele fala assim, a vida é importante. Lembre do teu Criador antes que a cadeia de prata, a prata simbolizando a vida, ela pode se romper. Numa corrente de prata pode haver um rompimento. Assim como a vida vai um dia. E se despedaça o copo de ouro. O copo de ouro, por mais que a sua vida tenha sido uma vida muito com bastante riqueza, que você tenha feito muitas coisas, vamos dizer aqui que o ouro simboliza uma vida que foi com uma vida de uma pessoa que teve fama, teve poder, teve riqueza, conseguiu tudo o que quis. Ainda assim, essa pessoa facilmente vai ser despedaçada. O copo de ouro é facilmente esmagado, facilmente despedaçado. Ainda assim, continua sendo frágil. Ainda assim, vai passar pela velhice, vai passar pelos dramas da vida. E se despedace o cântaro junto à fonte. O cântaro era usado para coletar a água junto à fonte. Então, antes que se quebre, né, o cântaro, ele está falando a respeito daquilo que você usa para buscar a fonte. E se despedace a roda junto ao poço. A roda se refere a movimento, antes que o movimento da vida seja despedaçado. Algumas pessoas partem por um acidente, por um infarto, por um AVC. Mas foi tão repentino, a pessoa partiu. Estava ali em movimento, estava com a gente, estava junto com a gente e de repente foi. Antes, né, despedaçou-se a roda da vida, a roda junto ao poço. A roda, ou seja, ela estava no movimento da vida e foi de repente. E quando ele fala que despedace o cântaro junto à fonte, vamos lembrar aqui que cântaro junto à fonte, a fonte de águas, mesmo que você seja um cristão que sempre busca a Deus, é necessário que você se lembre do Criador diariamente, que você mantenha um relacionamento com Deus de maneira diária. Porque você pode buscar a Deus na juventude, na mocidade, mas no meio do caminho deixar de ser tão fervoroso, tão ligado com Deus. E quando você chega na idade mais avançada, quando você está na velhice, aquele cântaro que você usava na mocidade para sempre estar ligado à fonte que é Deus, recebendo água da vida todos os dias, chega um momento em que o teu cântaro fica despedaçado e você não tem aquela comunhão com Deus que te traz alegria na vida quando você está mais envelhecido. E ele fala no versículo 7, e também significa que mesmo o cristão, por mais fervoroso que seja, também irá para a morte, também irá ter o seu encontro com Deus, como todas as outras pessoas. Versículo 7, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o pó, o corpo físico vai voltar para a terra, e o espírito que foi dado por Deus vai voltar para Deus. Versículo 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A nossa vida, ele está dizendo aqui na terra, ela é vã. É por isso que
Salomão fala o tempo todo, nos capítulos anteriores, sobre a importância de gozar a vida com alegria, comendo, bebendo e tendo um bom relacionamento com a pessoa com quem você estabeleceu o relacionamento nessa vida. E ele fala no versículo 9: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou. Esquadrinhar é investigar de maneira detalhada, buscar o conhecimento detalhado. Esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. Aí o versículo 11: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos, bem fixados pelos mestres das congregações. Os mestres das congregações, podemos dizer, são os padres, são os pastores, mas não são apenas os padres e os pastores. São todos aqueles que ensinam, os professores, aqueles que, de alguma forma, são líderes de grupos, não necessariamente de religião, podem ser grupos também sociais, que quando ouvem as palavras da sabedoria e comunicam essas palavras, elas ajudam as pessoas, os alunos, os que estão aprendendo, os aprendizes, que nos foram dadas pelo único pastor. Aqui o único pastor, ele está se referindo a Deus. Versículo 12: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Esse versículo 12 significa que não estude por estudar. Se você estuda alguma coisa, estude para que você aplique esse conhecimento em alguma área da sua vida, que vai permitir desenvolvimento, crescimento e geração de valor e de riqueza. Porque nós estamos vivendo uma era da informação. Tem muitas pessoas que estudam 3, 4, 5 faculdades. Tem pessoas que estudam vários cursos e ficam estudando. E quando você pergunta para elas e você aplica algum desses conhecimentos, a pessoa fala: por enquanto eu não estou aplicando nada, estou fazendo mais uma faculdade. Então, isso pode parecer bom, mas na realidade o conhecimento precisa produzir, gerar riqueza e valor. De alguma forma, um valor social, um valor educativo, um valor espiritual, é uma riqueza econômica que vai girar a economia. Então ele fala: estudar muito por estudar é um enfado da carne. Versículo 13. O versículo 13 é o resumo, né, de toda a mensagem de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o objetivo final é: teme a Deus, respeite a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aqui o pregador fala que nós fomos criados por Deus. Ele parte dessa premissa de que Deus é o Criador e que porque Ele é o Criador, nós devemos louvor, adoração, respeito a Ele. Assim como devemos o respeito aos nossos pais, porque nos deram a vida. Se estamos aqui, foi em razão dos nossos pais. Eles podem não ter sido perfeitos, mas foi em razão deles que estamos aqui. Então, Deus, ele é digno de reverência, consideração e respeito. Ele fala: esse é o fim da vida. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ele fala aqui a respeito de um juízo final. Embora ele não tenha tido contato com Jesus falando a respeito dos eventos futuros e do juízo final, ele pressente, pela revelação do próprio Deus que está nele, que existe sim um momento em que o homem e a mulher, né, se comparecem diante de Deus para prestarem contas a respeito daquilo que fizeram, da vida que tiveram aqui na terra. Então ele fala que para que as pessoas atentem para Deus, ainda quando são jovens. Por quê? Porque se lembrarem do Criador nos dias da mocidade, terão
uma experiência fantástica, uma experiência de comunhão com Deus, uma experiência em que o próprio Deus, pelo seu Espírito, habita na pessoa, de forma que a pessoa tem um significado, um sentido da vida. Mesmo quando você está na melhor idade, você tem novidades, no plural, novidades de vida, porque Deus, ele é impressionante. Ele é realmente fantástico em trazer surpresas na vida daqueles que são os seus filhos. E mesmo o mais idoso que esteja na maior da melhor idade, ainda assim até o último suspiro da vida, Deus pode trazer alegrias e realizações por meio do conhecimento de uma pessoa, por meio de uma palavra, por meio de uma flor, por meio de um objeto que a pessoa pode receber ou ganhar de algum neto ou de algum bisneto, por meio de um toque de amor e de afeto que a pessoa recebe no seu último minuto, na sua última respiração. Deus, ele sempre surpreende aqueles que se relacionam com ele. Então, a recomendação de Eclesiastes: lembre do seu Criador na sua mocidade. A vida é uma vaidade. E esse primeiro versículo de Eclesiastes 12, ele vem, se você ler a parte final de Eclesiastes 11, ele fala para que o jovem faça tudo o que quiser. Ele termina dizendo para o jovem receber o conselho de remover o que é mal da sua vida. E aí ele começa o capítulo 12 já falando: o melhor é você lembrar do Criador, já na mocidade, antes que venham todas essas situações em que a velhice, a maioridade vão fazer com que a vida se torne mais difícil. Porque você vai ter construído um relacionamento com Deus que vai te dar alegria, realização, felicidade e compreensão a respeito da vida. E a vida vai ter mais sentido e significado, até mesmo quando você estiver passando pelo caminho que vai em direção ao luto, que vai em direção à morte. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Com a leitura e a meditação desse capítulo, nós terminamos o livro de Eclesiastes. Na seção das playlists, você que não acessou a meditação dos outros capítulos pode ter acesso a todos os capítulos, não só de Eclesiastes, como também dos outros livros da Bíblia que estão sendo meditados aqui no canal. E se alguma dessas palavras que você ouviu fez sentido para você e você lembrou de alguma pessoa que precisa ouvir, compartilhe esse vídeo. Também curta o vídeo, porque a sua curtida faz o YouTube entender que esse canal tem divulgado mensagens que são úteis e que podem ajudar as pessoas no crescimento espiritual e no conhecimento a respeito das Escrituras. Deus abençoe e fique na paz de Jesus.